Por isso, dar as boas-vindas. O meu nome é Teresa Patinha, estou aqui em nome da Associação Saúde com o Coração, sendo também diretora do Laboratório do All-Life em Portugal e também profissional de saúde, e dentro do contexto daquilo que são as atividades da Associação Saúde com o Coração, trazer hoje um tema de saúde que ninguém associaria, mas que é imprescindível transmitir este tema e falar deste tema em saúde, e que é exatamente o de podermos falar de persistência e de resiliência. Nos tempos que correm, são de facto duas coisas para serem alimentadas pela sua saúde. Como eu disse, o meu nome é Teresa Patinha, eu sou osteopata, sou fisioterapeuta e sou health coach, sou profissional de saúde já há 29 anos e faço parte da direção, sou diretora também do laboratório do All-Life em Portugal. Seja bem-vindo, está aqui hoje pela primeira vez e tire proveito deste tema que só as imagens eu fiz, como eu disse, como eu estava a dizer na introdução, a dar as boas-vindas a quem está a assistir hoje em direto. Eu diverti-me a preparar este tema, apesar de ter consciência que é um tema muito, muito importante, eu digo mesmo imprescindível, para podermos cuidar da nossa saúde. Há que ter persistência e há que ter resiliência. E como podem perceber pela escolha das imagens que eu trouxe, eu de facto diverti-me a preparar este tema. Diverti-me a falar de uma coisa séria e é um dos segredos para nós termos resiliência, é termos sentido de humor. E nos tempos que correm é de facto um dos ingredientes, é assim um bocadinho um dos nossos salva-vidas, é o sentido de humor. É uma das coisas que nos ajuda na resiliência. E como veem, eu trago a imagem de um personagem de um filme que é A Idade do Gelo, e este personagem é um esquilo que persiste e persiste e persiste. Se há assim um símbolo de persistência, é justamente este personagem que nos faz chorar a rir, porque ele, coitado, passa por N intempéries até conseguir chegar a alcançar a sua bolota. Eu não vou dizer se ele chega ou não, tenho que ver o filme, mas é de facto um dos grandes símbolos da persistência. Quem não conhece, eu recomendo, passando a publicidade, porque é de facto aqui um ícone de persistência e também de resiliência. Ele combina aqui um bocadinho as duas coisas. E por isso dar este toque de abertura. Ora bom, vamos então passar a falar do que é a resiliência. É difícil ter escolhido primeiro, o que é que eu falava primeiro, se era de persistência, se era de resiliência, e de facto, sem persistência não há resiliência, e o resultado da persistência é a resiliência. Mas aqui o objetivo é que todos nós tenhamos a capacidade de sermos resilientes. Isto é uma palavra, parece uma palavra de 7500, não é? Dos tempos antigos. Mas, de facto, esta palavra tem um significado profundo e tem justamente a ver com a nossa capacidade de nos adaptarmos. Por definição, no dicionário, o que vem é a capacidade de quem se adapta a intempéries, a alterações, aos infortúnios. Todos nós que estamos a viver a pandemia do Covid-19, e isto já foi dito, esta pandemia, quando passar, não há de passar, não é? Não há mal que sempre dure, portanto a pandemia há de passar, mas, entretanto, temos que saber viver com ela, e daí temos que ter esta capacidade de sobreviver, de nos adaptarmos e fazer um frente a frente a esta pandemia. E vai haver uma outra pandemia, chamada pandemia, que fala-se que uma pandemia vai deixar sequelas e tem justamente a ver com a área psicológica. Justamente porque a distância social, que é uma das regras de prevenção, de podermos salvaguardar-nos de apanhar a doença, é a distância social, e a distância social afeta-nos, e afeta-nos muitíssimo. E, de facto, há também que ser resiliente nesse sentido e ser persistente a cuidar de nós. Já vamos à persistência, ainda estamos na resiliência. De facto, é a propriedade do corpo voltar à sua forma original depois de sofrer uma deformação ou um choque. É justamente esta imagem de, no meio do cimento, rebentar, mesmo assim ter a capacidade de haver uma planta a nascer. Ela tem essa resiliência, apesar de tudo o que se passa à sua volta, ela cresce. Ela vinga
E esse vingar significa que esta planta tem então essa resiliência. Disso estamos a falar aqui. E em relação a isso, dizer também que estamos a falar então desta capacidade de nos adaptarmos, de darmos a volta por cima, de continuarmos a sermos quem somos, independentemente daquilo que está a acontecer. Temos a capacidade de nos motivarmos, de nos regenerarmos, de sermos nós, no nosso melhor, independentemente daquilo que está a acontecer. Portanto, de fazer face àquilo que está a acontecer, de não ir na onda. Resiliência tem a ver com isto tudo. Resiliência vai precisar de outra coisa que se chama persistência. E deixa-me só confirmar uma coisa. Falta-me aqui um slide, a sério. Está aqui. Então, mesmo em direto, é sempre bom quando estas coisas nos acontecem. E é para testar a minha persistência e a minha resiliência. Quem me conhece sabe que eu ainda não sou fantástica em tecnologias, mas eu sou persistente e sou resiliente. E por isso, apesar de, ao vivo, em direto, me ter falhado um slide, eu tive a capacidade de me adaptar e, com um sorriso nos lábios, chegar ao slide que eu pretendia. Isto é um exemplo, foi tudo intencional, portanto, isto é um exemplo ao vivo e a cores de resiliência e o eu continuar a fazer os meus workshops, apesar de ainda não ser fabulosa em tecnologias, é um sinal de persistência. Então, persistência, por definição, outra vez do dicionário, significa acto de persistir. Ótimo. Já vamos ao que é persistir. É a qualidade de ser persistente, que está relacionada com o ato de persistir, e implica ser constante, ter constância, ser firme, firmeza e ainda perseverar. Mais uma vez, o ato de persistir, aquele que pratica a perseverança. O que é persistir? É ser firme ou ser constante naquilo que for. Uma pessoa que é firme, é constante, dura longo tempo de um determinado modo. É uma pessoa que se conserva e que perdura. É a qualidade de perdurar, de se manter constante, de se conservar. E isto aplicado à saúde, na prática, estamos a falar justamente de nos conservarmos no nosso melhor a nível de saúde, em todos os nossos aspectos de saúde, saúde do corpo físico, mas também saúde mental, saúde emocional, saúde social, a saúde financeira, a saúde do nosso bem-estar a todos os níveis. Lá está, a persistência é de facto fundamental para nós persistirmos a cuidar da nossa saúde e a salvaguardar a nossa saúde de forma a podermos ser resilientes. Então as duas estão ligadas nesse sentido. Agora viria então a definição de resiliência e depois da resiliência falar que na saúde a persistência faz parte da natureza humana, bem como a resiliência. Reparem que se nós não fôssemos por natureza, isto é uma coisa que ninguém nos ensina, nós somos naturalmente persistentes e resilientes. Por isso é que nós nascemos completamente dependentes e depois vamos aprender através da repetição e da persistência. Reparem, uma criança é o exemplo mais vivo de persistência. Eu falei daquele esquilo, mas de facto qualquer criança, e quem tem filhos sabe do que eu estou a falar, a persistência é uma coisa que nós um bocadinho menos até agradecíamos, não é? Pois é, mas de facto é uma mais-valia a persistência e somos gratos pelas crianças persistentes e saudáveis na sua persistência que nós temos, porque de facto é uma grande mais-valia e leva a acreditar que pela repetição vão ser capazes. E só assim a criança acredita, ela não pensa sobre isso, ela não está ali a fazer um estudo sobre isso. Mas a criança de facto acredita e sabe no interior dela, sem ter consciência disso, ela sabe que se tentar e tentar e tentar, vai passar de rolar de cima para baixo, de barriga para cima para barriga para baixo, para se conseguir sentar, para conseguir deslocar-se de alguma forma, seja gatinhar, seja arrastejar, e sabe que se conseguir pôr de pé e que se conseguir vezes e vezes e vezes sem conta, cair e levantar-se outra vez, primeiro com apoio, depois sem apoio, ela vai conseguir caminhar. E a partir daí, essa persistência vale ela conseguir chegar onde ela quer.
E isto traduz ao longo da nossa vida, não é? A questão é que a sociedade nos limita um bocadinho este nosso otimismo, esta nossa perseverança, esta nossa qualidade de sermos naturalmente persistentes. Não é teimosos, atenção que eu não estou a falar de teimosia, é persistente, é continuar a fazer o que é preciso, as vezes que forem necessárias, sabendo eu que se eu fizer o que eu preciso, eu chego ao meu objetivo. Isto é persistência, é uma coisa inata em nós. E mais uma vez, isto é uma coisa inata em nós, mas que toda a nossa vivência e a maneira como esta nossa vivência é, passando o pleonasmo, vivida, ou seja, a maneira como a sociedade, sim ou não, nos ajuda a alimentar esta consciência, nós ou ganhamos, mantemos essa confiança em nós, ou a perdemos. E quando a perdemos e deixamos de acreditar, passamos de ser persistentes para desistentes. E passamos a desistir. Mas eu hoje quero ir buscar aquele nosso lado que todos nós temos, de persistentes, porque todos nós temos esse lado em nós, temos é que o alimentar. E sobretudo nos tempos que correm, temos mesmo que os alimentar. E é uma coisa que é da nossa responsabilidade. Sim, também depende da nossa relação com todos os outros, com os que nos somos próximos, com aqueles que são quem nós agora, devido ao que estamos a atravessar, nos relacionamos através de sala de conferência. Mas cabe-nos a nós a grande responsabilidade de alimentarmos em nós a nossa capacidade de sermos persistentes. Vamos lá buscar. Isto que era uma coisa que nós nem tínhamos que pensar nisso. Nós simplesmente éramos, não é? Quantas vezes nos tiveram de dizer que não? E não era porque nós éramos teimosos, era porque nós queríamos tanto atingir aquele objetivo, não é? As crianças são naturalmente persistentes. Então, todos nós temos essa criança interior e temos essa persistência interior. Se sente desmotivado e se sente assoberbado por esta pandemia, está na hora de ir buscar um bocadinho essa sua persistência para aquilo que lhe fizer falta, a começar por cuidar de si. Porque, de facto, esta persistência é um must, ou seja, é um dever que nós temos para connosco próprios, para cuidar da nossa saúde em primeiro lugar. E daí sermos persistentes e termos energia e termos a vitalidade de sermos positivos para tudo o resto que nós temos que pôr de pé na nossa vida, de uma forma ou outra. E quando eu digo pôr de pé, estou a usar aqui a imagem de desde o chão até estar de pé. O que for que nós temos que fazer na nossa vida. Isso exige persistência. Nada se faz sem repetição, sem tentar. Muitas vezes não corre bem à primeira, é preciso fazer outra vez e isso requer essa persistência. Por isso, eu estou a falar em termos de saúde, mas isto aplica-se a partir da nossa saúde para tudo o que nós fazemos, que também faz parte da nossa saúde. Nós sentimos realizados e sentimos que somos capazes também é saúde. E daí a persistência estar aqui tão focada. Então, a persistência está de mãos dadas com a resiliência. E reparem como, de um lado, nós temos que é a persistência que nos faz chegar àquele degrau que nós queremos chegar, porque vamos ter que subir o primeiro e ser capaz de subir o segundo e continuar a subir cada degrau e fazer cada coisa todos os dias pela nossa saúde em primeiro lugar, mas no que for aquilo que seja o nosso objetivo, que nos vai dar essa satisfação, que nos vai alimentar a nossa saúde a nível mental, a nível emocional, a nível de autoconfiança, a nível de autoestima. Tudo isto está com base nestes dois pratos da mesma balança, que é exatamente o ter consciência que é preciso sim ser persistente para chegar àquilo que é o nosso objetivo. E eu aqui estou a focar muito no cuidar de nós, mas abrindo para tudo o que é a nossa saúde. E, por outro lado, temos de ter a capacidade de travar quando o negativo nos quer deitar abaixo. Nós temos de ter essa capacidade de stop. Pôr a mão, fazer um stop e travar esse negativo que nos quer deitar abaixo. Nós não queremos partir, nós queremos ser flexíveis. Temos de ser flexíveis, temos que aceitar o negativo e olhar para ele nos olhos e perceber qual é a melhor forma que eu tenho de ser persistente, de contornar este obstáculo para não deixar que este negativo me deite ao chão.
Este pôr a mão é isso que quer dizer. Não tem que ser, a vida não tem que ser um dominó em cadeia e a pandemia não tem que ser a razão de todos os males. Temos de estar conscientes que a pandemia é real. E temos de estar muito, muito conscientes que nós temos de ter a persistência e a resiliência de saber viver com ela e de cuidarmos de nós. E a distância social, sim, é para praticar. Ponto. Tal como cuidar do nosso sistema imunitário. Já vamos falar nisso. Agora, também temos que não deixar que tudo seja... Nós temos um bocadinho de tendência, e nós em particular portugueses, temos um bocadinho aquela tendência de sermos as vítimas do destino, não é? O fado, a tristeza. Temos um bocadinho essa tendência de sermos um bocadinho vítimas. E a pandemia, então agora tudo acontece por causa da pandemia. De facto, há coisas que acontecem por causa da pandemia. E há grandes desafios. E ainda hoje ouvi as notícias e pais de alunos, crianças pequenas, mais pequenas, não é? Que não têm tanta capacidade, achamos nós, lá está, de resiliência, lá está, persistência eles têm, mas não tem, ir deixar o filho à escola e não poder, o filho de 4 anos ou 3 anos à pré-escola e não poder passar da porta e ele vai sozinho com a educadora. A minha filha vai fazer 19 anos, tem 18 anos, obviamente, e eu lembro-me de a levar até à sala da pré-escola, quando ela tinha 5, 6 aninhos, 7 aninhos já não, já queria ir sozinha. Mas aí até aos 5, 6 aninhos era eu que levava à sala e, portanto, fazia parte. Eu nem punha em causa que não me deixassem levar à sala. E estou a falar de um desafio perfeitamente atual e que muitos pais estão a sentir aquele aperto no coração de terem que deixar os filhos a deixar os sapatos à entrada e a porem a máscara ou não, de acordo com as regras, mas à partida a porem a máscara, e a irem, e eles deixam-nos ali à porta e não entram. E têm que ter essa capacidade de, lá está, ser resilientes e manterem a sua força para passarem força e passarem confiança, porque as crianças sentem-nos, não é? E, portanto, isto também está, esta sessão de hoje também é pensar nesses pais que vão ter que alimentar a sua resiliência para, ok, calma, as regras agora são estas, isto vai ter que funcionar assim, eu vou ter que encaixar isto, como é que eu consigo pôr isto com uma projeção positiva para que a criança não sinta a minha ansiedade, para que o meu filho, a minha filha não sinta a minha ansiedade. Como é que eu vou, de alguma forma, barrar aqui o negativismo de toda esta situação e lidar com isto de uma maneira mais racional e o mais positiva que eu conseguir, não é? Agora, lá está, tem um bocadinho a ver com isto e este tema hoje trouxe-vos aqui porque, de facto, é importante relembrar que a persistência está na nossa natureza e que a resiliência também. Nós tivemos essa capacidade. E, portanto, tem muito a ver com a nossa atitude, não é? A célebre frase vai chorar ou vai vender lenços. É um bocadinho o passar do negativo para o positivo em tudo, não é? É transformar o negativo em positivo. Por exemplo, agora pegando no caso das crianças com a escola, é dar-lhes os parabéns, que eles estão tão crescidos, já vão sozinhos até à sala de aula, já são capazes de ir sozinhos, passar pela força de lhes dar essa imagem, ou seja, o fazer de conta até acreditar, é um bocadinho por aí, não é? Às vezes é virar uma situação para positivos, de tal maneira que ela até passe para positivos e nos custe um bocadinho menos. É um bocadinho passar esta atitude de passar o negativo e transformar em positivos, o tal barrar, e não deixar que esse efeito dominó chegue até nós. Lá está o usar a máscara, e usar a máscara com aquela consciência de que a máscara não é para me proteger a mim dos outros, não é para me proteger a mim, é para proteger os outros de mim, e se todos usarem máscara, estamos todos muito mais protegidos. E, portanto, lá está, é mais uma coisa a aceitar e com uma atitude positiva da prática, que é fazer barreira aos vírus, não é? À transmissão dos vírus. Portanto, é um bocadinho aqui o vamos chorar ou vamos vender lenços, aplicado um bocadinho a tudo no nosso dia-a-dia e também à nossa saúde por todos os aspectos. Ora bom, eu adoro quando isto acontece. Agora passou 2. Ok. 3. Passou 3. Mas eu sou persistente. Estão a ver? Sorrir. Então,
persistência e resiliência aplicadas no nosso dia a dia, em relação à nossa saúde. E o que é que isto implica? Alô, acabei de perceber que a sala caiu e voltou, e estamos on outra vez, por isso vou voltar a partilhar o ecrã. E estamos mais uma vez aqui onde eu estava. Ora bom, estávamos neste slide. Antes de seguir, queria só que... Vou parar a partilha novamente para me poderem confirmar que estávamos neste slide. Alguém pode fazer? Obrigada. Vamos então prosseguir. Lá está. Persistir e ser resiliente. Estas coisas acontecem. Vamos então prosseguir. Persistência e resiliência no nosso dia-a-dia em relação àquilo que é a nossa saúde. Tem justamente a ver com, em primeiro lugar, a autodisciplina e, de facto, lá está, o tomar consciência que temos que cuidar de nós, em primeiro lugar, a todos os níveis. Já vamos ver de que forma é que isso pode e deve ser feito. E ter esta consciência de que não queremos partir, queremos ser flexíveis. Sim, há coisas menos boas, há coisas negativas, há coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Acabei de dar vários exemplos, mas nós sim temos a capacidade de nos adaptarmos, de podermos dessa forma reagir o melhor possível. E, portanto, não reagir, mas responder com uma resposta estudada, de forma a que seja o melhor possível para a situação em si e daquilo dentro das nossas possibilidades. Ser seletivo, isto é super importante. Ser seletivo em relação, lá está, há bocadinho falava que nós portugueses temos um bocadinho a tendência para o negativismo, mas já muitas pessoas, e na Associação de Saúde com o Coração, chegamos com estes conselhos de saúde e já são mais de 2.300 pessoas, já têm uma mentalidade bem mais positiva e que já têm o cuidado de cuidar dos 5 elementos da sua saúde. Eu já vou falar nisso a seguir. Mas uma das coisas em que falamos de ser seletivo é também nas suas companhias, mas também antes das companhias, ser seletivo da maneira como fala consigo, da maneira como pensa sobre si, da maneira como se valoriza, como confia em si, como acredita naquilo que é capaz ou não. E repare que eu falei na maneira como pensa sobre si, como fala sobre si. Muito importante escolher as palavras. Por isso, eu, por exemplo, tenho perfeita consciência de que ainda não sou fabulosa em tecnologias. Estas palavras são completamente diferentes de eu dizer, como eu dizia, eu sou uma verdadeira naviça em tecnologias. O que é que vai acontecer? Se eu repetisse isto, não vou repetir, o meu inconsciente ia fazer de tudo para perpetuar o que eu acabei de dizer. E o que ia fazer de tudo para me dar razão. Por isso, tenham atenção às escolhas que fazem, a começar pelas palavras que usam quando falam de vocês próprios. Não é mentir, é utilizar palavras positivas para dizer uma coisa menos positiva. Certo? Por exemplo, é uma das coisas. Outras coisas, terem atenção àquilo que veem, àquilo que ouvem e às companhias, tentar puxar as pessoas para positivo. Ou escolher manter-se em negativos, é uma escolha dela, vocês respeitam, mas não têm que lá ficar. Está bem? Por isso façam essa escolha. Depois, o ser independente. Aqui esta independência não significa ser egoísta, significa ter a tal consciência que se vocês cuidarem da vossa saúde a todos os níveis, vocês vão estar muito mais capazes de ajudar os outros a cuidarem da saúde deles. A todos os níveis também, vocês são capazes de os ajudar a eles, a ter a perspectiva positiva, a serem persistentes, a serem resilientes. Mas começa por vocês. E isto é muito importante. E reparem que eu falo da independência, porque aqui está a palavra responsabilidade. Terem essa consciência de fazerem essa escolha de cuidarem de vocês. Depois, serem ligados aos outros.
Ou seja, eu ser independente, eu ser responsável pela minha saúde, não quer dizer que eu me vou isolar do mundo. Pelo contrário, estamos aqui todos, nesta sala de conferência, a assistir a esta conferência e estamos ligados. E como eu disse, já somos mais de 2.300 pessoas na Associação Saúde com o Coração, no âmbito da qual esta ação de formação está a decorrer e tem justamente a ver com nós nos sentirmos ligados. O que nos tempos que correm é tão importante e faz, sim, toda a diferença no que toca à nossa persistência, à nossa resiliência, em fazer aquilo em que nós acreditamos. Depois, ter iniciativa e ter criatividade para fazer mais, para fazer melhor, para ser mais comunicativo, para fazer chegar a sua mensagem para aquilo que quer fazer no seu dia-a-dia. E eu hoje comecei por isto, ter sentido de humor. Lembrem-se da imagem que eu utilizei no flyer, em que publiquei justamente este workshop, daquele esquilo que nos faz chorar a rir. Mas ele faz-nos chorar a rir e ele é justamente a personificação do que é ser persistente e resiliente. Ele consegue sobreviver a 31 mil coisas e, dessa forma, com muito sentido de humor, ele traz-nos o exemplo do que é a persistência e a resiliência. Por isso, ter sentido de humor é fundamental para nos dar a capacidade de sermos flexíveis perante o nosso dia-a-dia, tendo em conta que todos nós temos coisas boas e coisas menos boas na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Há que sim saber lidar e ter a consciência que temos que ser persistentes no nosso objetivo, resilientes naquilo que for menos bom, mas cuidar de nós. Ora bom, ok. Então, saúde tem justamente a ver com esta combinação de persistência e resiliência. Cuidar da saúde tem a ver também com não só nós proteger-nos com aquilo que tem que ser agora, portanto, temos de ter consciência que sim, é preciso usar a máscara, e sim, é preciso a distância social, e sim, é preciso, antes da máscara, ou com a máscara e com a distância social, ao mesmo tempo, nesta fase, tem que haver a prática dos 5 elementos para uma boa saúde. O que é que são estes 5 elementos? Uma alimentação consciente, uma prática regular de atividade física, uma boa gestão do stress, uma ótima purificação do seu organismo. Estamos a falar de detox, estamos a falar de uma coisa tão simples como beber no mínimo 1,5 litro de água. Se for água com clorofila, melhor. Está mesmo a fazer o seu detox, está a eliminar toxinas, a sua saúde agradece e o seu sistema imunitário mais ainda. E finalmente, fazer suplementação. A suplementação é o complemento que falta à alimentação consciente e saudável. Porquê? Porque a ciência está farta de dizer. Farta de dizer é uma expressão menos feliz, mas está devidamente comprovado que mesmo quem pratica uma alimentação orgânica, biológica, saudável, variada, consciente, fica cerca de 60% a 70% aquém daqueles que são considerados os nutrientes essenciais para o nosso dia-a-dia. E, portanto, complementar a alimentação consciente e saudável com suplementação é também um dos 5 elementos para a nossa saúde. Por isso, praticar persistência e resiliência significa cuidar de si e cuidar de si com uma estratégia de 5 elementos em que é preciso, nesta fase, acrescentar, sim, a máscara em espaços fechados, em espaços de muito movimento, e também a distância social, e também a higiene das mãos, e também a higiene, por exemplo, quando chega a casa com as suas compras, ter o cuidado, sim, de passar todas as embalagens e desinfetá-las antes de proceder ao arrumo. São várias as formas de trabalhar esta salvaguarda da pandemia e que exigem esta persistência, esta resiliência. Lembre-se que aqui o grande objetivo é mesmo cuidar da sua saúde e passar em prática e ser persistente no seu objetivo de ultrapassar esta pandemia, chegarmos ao lado lá da pandemia e depois termos capacidade de ajudar quem precisar naquilo que for o necessário quando falamos de saúde emocional, que é tão afetada por esta distância social.
Ora bom, eu como Health Coach não posso deixar de, e aqui na Associação de Saúde do Coração, não posso deixar de dizer que estou aqui para ajudar. Os membros da Associação de Saúde do Coração têm o privilégio de receber este apoio em termos de passar da teoria à prática naquilo que é passar da informação à transformação de práticas diárias no seu dia-a-dia pela sua saúde. E isso acontece porquê? Porque é oferecido na Associação de Saúde do Coração pelo Laboratório do All Life também, é oferecido a quem é membro da Dual Life, que lá está, que quer praticar a sua saúde nos 5 elementos, além de tudo o que é necessário, é oferecido então o programa Vida Consciente, Be Healthy and Sexy, que é um programa que eu como Health Coach ofereço a quem é membro do Clube do All Life. Portanto, para quem está aqui hoje como convidado, fica com a informação e pode tirar proveito e perguntar à pessoa que o convidou como é que pode ter acesso também a este programa, de forma a poder ser ainda mais persistente, ainda mais resiliente e poder olhar de frente para aquilo que é menos bom. Tudo isto porque é mais fácil proteger e conservar a nossa saúde do que recuperá-la. Isto é dito pelo Dr. Ray Strand, ele é médico de medicina integrativa, foi um dos meus formadores. Foi um dos meus formadores como Health Coach e é de facto aqui o grande lema que eu vos trago, tal como esta imagem, que é uma imagem minha de marca, no sentido da longevidade e de persistir e ser resiliente para chegar aos vossos 80 anos, capaz de praticar, seja lá o desporto que for. Esta senhora tem 80 anos, pratica spinning, está numa aula de spinning. Reparem como ela está feliz e bem disposta. Eu tenho 51 anos e tive que ser muito persistente porque me fizeram acreditar que eu era capaz de correr. E eu achava que correr era para toda a gente, menos para mim. Eu dizia, correr não. Eu sou de caminhadas. Eu gosto de fazer caminhadas na natureza. Sim, caminhadas. Correr não. Sabem o quê? Eu tive que ser persistente. Depois de me fazerem acreditar que eu ia ser capaz, eu tive a persistência e hoje já consegui correr 6 km. Não, o meu melhor tempo foram mesmo 4,5 km em meia hora. E isto deu uma grande benesse de ter a resistência física para fazer trails. Trails são caminhadas na natureza, que há quem faça a correr, os ultra trail runners fazem mesmo a correr, e eu respeito-os imenso porque eu faço a caminhar. Pronto, mas para fazer a caminhar é preciso resistência e eu fui recompensa. Isto para falar da recompensa, estou-vos a dar aqui o meu caso pessoal, a recompensa de ter a persistência é chegar ao nosso objetivo. Se eu não tivesse tido a persistência de treinar o que era necessário para ser capaz de correr esses 4,5 km em meia hora, que ainda foi o meu melhor tempo, agora andei um bocadinho para trás, tenho de voltar outra vez, mas se eu não fosse capaz, se eu não tivesse sido capaz, eu não tinha tido a benção que é fazer um trail no meio da natureza, ou seja, eu não tinha tido as condições necessárias para poder recolher o prazer de fazer um trail na natureza, com tudo o que isso me carrega de baterias, em termos de alma, em termos o mar e o verde são coisas que me carregam muitas baterias, mas trails era uma coisa que eu achava que era para os outros e lá está, a persistência tem a sua recompensa e estou aqui a trazer um exemplo meu e ao vivo que esta senhora tem 80 anos, está a fazer a sua aula de spinning. Eu quero ter os meus 80 anos e continuar a ser capaz de ter resistência para fazer os meus trails. Podem ser só 10, 15 km, está tudo bem. Se eu os conseguir fazer com essa idade, estamos do melhor, como esta senhora faz, estamos do melhor. Ora bom, e para isso é preciso passarmos a pandemia do coronavírus e por passar em pandemia o laboratório do All Life, com quem a Associação de Saúde do Coração, que eu hoje também estou aqui a representar, tem uma parceria de excelência, temos então o ProImuno. A ProImuno é de facto a vanguarda da imunidade. A ciência, os médicos estão finalmente, os médicos e os investigadores estão finalmente a virar-se para a direção de que talvez seja melhor fortalecer o sistema imunitário do que apostar nas vacinas. Já perceberam que anda aí uma guerra aberta, vale tudo em termos de vacinas, Rússia, Estados Unidos,
não querem saber se já completaram os testes ou não, querem pôr a vacina na rua. Eu, como profissional de saúde, vou-vos dizer a minha opinião. O nosso melhor sistema imunitário, a nossa melhor vacina, sinceramente, na minha opinião, é o nosso sistema imunitário. Trazer-vos aqui este pró-imuno é, de facto, trazer a nova dimensão da imunidade. O que é que distingue este suplemento de tudo o que há aí fora para a imunidade? É uma fórmula baseada com recurso em estudos clínicos e científicos no âmbito do combate de infecções por coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2 e o vírus da gripe. É uma fórmula patenteada, contém várias fórmulas patenteadas dentro da sua composição. Está verificada e comprovada a sua biodisponibilidade, ou seja, a capacidade que o corpo tem de absorver os seus componentes. Existem outros laboratórios que se preocupam com a quantidade de substância ativa. A Duolife preocupa-se, sim, com a quantidade de substância ativa, mas também com a capacidade que as nossas células têm de absorver essas substâncias ativas. Depois, matérias-primas de origem e padronizadas. Em português, quer dizer que a mesma quantidade daquela matéria-prima está obrigatoriamente, é standard por cada dose, por cada cápsula. Depois, tem uma composição única e utiliza o princípio da sinergia. Portanto, não só é patenteada, como utiliza um princípio da sinergia. O que é que diz a sinergia? A sinergia diz que há interação dos seus ingredientes. Isto quer dizer o quê? Eles vão-se potenciar. E, portanto, ao potenciarem-se, 5 mais 5 no seu corpo vão ser igual a 25. E ainda está salvaguardado o facto de não haver efeitos de antagonistas dentro destes componentes. Ou seja, não existe aqui o risco de haver um componente que vai anular a ação do componente vizinho. Pelo contrário, eles vão se potenciar mutuamente. Ora bom, ainda as cápsulas que revestem todos estes extratos são de derivado de celulose orgânica e não existe o bisfenol A, portanto não há BPAs que são tóxicos para a nossa saúde. Reparem as 8 coisas que distinguem o pró-imuno e agora sim dizer para quem está aqui nesta sala, se ainda não sabe, fica já a saber, vamos ter um evento no próximo dia 19 de setembro. Esteja atento, registre-se, peça à pessoa que o convidou a estar aqui hoje neste workshop para fazer o seu registro. Vai ser um evento online, vai ser um evento de acesso gratuito, mas tem que estar registado. Vai ser um evento justamente dedicado à saúde e à imunidade, à nova dimensão da imunidade a fundo. Vai ser um evento com também saúde financeira, que faz parte da nossa saúde e é das coisas que nos causa desgaste e é das coisas em que nós temos que ser persistentes e resilientes. E sim, aqui dentro também existe saúde financeira. Vai haver surpresas, não posso adiantar mais, mas sim, vai haver aqui um evento muito dinâmico com várias colaborações distintas e por isso tem que garantir o seu lugar na sala de conferência. Para isso, faça o seu registro, peça à pessoa que o convidou para o ajudar nesse sentido. E assim termino este workshop. Somos